Boa noite a todos. Seminário Didática 2. A nossa professora é a doutora Ramone Maria da Silva Reis Oliveira. Curso Licenciatura em Pedagogia. A competência na qual nosso grupo ficou responsável por desenvolver foi a competência geral número 2. O título da competência é Pensamento Científico, Crítico e Criativo. O objetivo dessa competência é exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. O plano de aula que nós preparamos foi pensado para ser desenvolvido com a turma do primeiro ano do ensino fundamental. A data estimada seria 4 de julho de 2022, de preferência numa segunda-feira, e às 13 horas e 30 minutos. O tema da aula é estratégias de leitura. O local da atividade seria na sala de aula e também na biblioteca, e a disciplina língua portuguesa. As habilidades que serão trabalhadas são a habilidade EF12 LP02, que basicamente consiste em buscar, selecionar e ler com a mediação do professor. A habilidade EF15 LP02, que consiste em estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ser lido. A habilidade EF15 LP01, que compreende a função social de textos que circulam no cotidiano. A habilidade EF15 LP03, que consiste em localizar informações explícitas em textos. E, por último, a habilidade EF15 LP15, que basicamente é reconhecer que os textos literários fazem parte do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica de encantamento. Os objetivos da aula foi incentivar a diversão, reduzir o estresse de uma atividade relacionada à leitura, criar uma relação positiva entre as crianças e os livros, melhorar as habilidades leitoras, incentivar a leitura na infância, uma vez que é essencial para o desenvolvimento das habilidades de comunicação e interpretação, ressaltando também a capacidade de empatia e pensando nessas habilidades, hoje a gente tem que pensar estratégias para tornar a leitura cada vez mais divertida e cativante, né? Porque assim a gente forma novos leitores, seja dentro da casa da gente ou na escola. O método utilizado para desenvolver essa aula foi selecionar materiais de leitura, no nosso caso, fábulas, sempre pensando em estratégias de antecipação e inferência. Propomos também uma troca de ideias, projeção da imagem, ou também apresentação das figuras impressas, né? Apresentando os animais que estão presentes na fábula. Exibição do vídeo da fábula, pensando lá na competência, né? Os recursos tecnológicos, utilizamos aí o audiovisual. Depois uma discussão e depois a sonorização da história.
E como vamos colocar essas ideias em prática? Então, primeiramente, a gente vai fazer a leitura do texto, a andorinha e as outras aves, de preferência em uma roda de conversa para que os alunos se sintam bem à vontade. Feito a leitura, a gente vai fazer uma troca de ideias para saber as impressões que eles tiveram sobre o texto. Após isso, será feita a apresentação das imagens com os animais principais presentes na fábula. É, Essas imagens vai ser ou projetadas ou impressas. Se forem impressas, de preferência tem que estar em tamanho grande para facilitar a visualização dos alunos. Após, vamos exibir o vídeo da fábula até para flexibilizar o que foi contado. Feito isso, terá uma discussão sobre a moral e, para finalizar, a gente vai fazer a utilização de instrumentos musicais que podem ser confeccionados de materiais recicláveis ou reutilizáveis. Momento inicial, primeiro momento da aula. Convidar os alunos a se sentarem em forma de semicírculo e realizar a leitura da fábula escolhida. Neste caso aqui deste plano de aula, a fábula escolhida foi a andorinha e as outras aves. Aqui pode-se colocar as gravuras ampliadas, mostrar aos alunos todas as gravuras, né, os desenhos, as cores, né, para que eles estejam observando e prestando bem atenção, usar toda uma técnica de uma história bem contada. Questionar a criança quem é cada um dos personagens apresentados, qual o papel desempenhado na história contada, quem reconhece a andorinha e fazer várias outras perguntas a eles sobre a história contada. No desenvolvimento, assistir ao vídeo da fábula selecionada, né, que seria a andorinha e as outras aves, e discutir o que cada um entendeu da história e colocar para eles também a moral da fábula selecionada, que é muito importante também. Fechamento. Para tornar a história ainda mais envolvente, pedir para as crianças criarem a trilha sonora da história, reproduzir o som dos animais, usar instrumentos musicais, mas também outros materiais como caixas de plástico, papel alumínio, apitos, entre outros. Dar o controle desses diferentes sons para a criança, ela vai precisar prestar atenção na história para conseguir fazer os efeitos certos, na hora certa. Isso faz com que ela se sinta dona do momento da leitura e incentiva a sua criatividade e a sua imaginação. Aqui tem uma proposta de projeto de leitura, né, que seria a preparação para a apresentação de outras fábulas realizada individualmente por cada aluno. Essa atividade seria para casa, junto com os familiares. Sugestões de alguns livros de literatura, alguns deles enviados pelo MEC. Aqui tem Tanto o Bicho, a Arca de Noé, A Festa no Céu, A Joaninha que Perdeu as Pintinhas, Bichos de Quintal e dentre muitos outros que não estão aqui. A avaliação seria o envolvimento e participação dos alunos durante o desenvolvimento da aula e a avaliação da metodologia utilizada, se foi capaz de despertar o interesse dos alunos pela prática da leitura. Os recursos necessários seriam um vídeo, cartolinas ou outro papel, por exemplo, papel cartão, para impressão de figuras, né, as imagens, instrumentos musicais confeccionados com utilização de recicláveis, como por exemplo chocalhos feitos de latas de alumínio e potes de plásticos contendo sementes ou grãos
como feijão, milho e arroz, dentre outros. Estas são as referências de onde nós fizemos todo o seminário. Percepções do texto. Correlação da competência geral 2 com o que foi estudado na disciplina didática. Uma experiência como aluno ou docente e com o filme Quem Mexeu no Meu Queijo. Dando seguimento e continuidade do seminário, explicando a correlação entre o texto do caderno didático estudado, o filme Quem Mexeu no Meu Queijo e o relato da professora, conclui-se que Quem Mexeu no Meu Queijo é uma pequena fábula sobre a forma como as pessoas lidam com a mudança, algo que intuitivamente tratamos de evitar ou minimizar. Porém, mudanças ocorrem e são inevitáveis. Cada um reage de uma forma, e no filme, sendo que os dois personagens reagem cada um de uma forma. Um acomodou-se no seu canto esperando acontecer um milagre e não reagiu, não moveu nada para que acontecesse algo. Enquanto que o outro personagem reagiu, não ficou parado, correu atrás de novos queijos, ou seja, na vida real, temos que correr atrás de algo novo. Se aquele não deu certo, que ficou para trás, não significa que temos que parar no tempo, e sim que levantar e aproveitar novas oportunidades. Nos mostra também que o mundo está à disposição daquelas pessoas que estão continuadamente se adaptando, compreendendo o movimento da mudança. A mudança sempre acontecerá, vai existir o medo, mas é preciso encarar e se adaptar à nova mudança. Assim, na competência 2 escolhida pela equipe dentre as 10, devemos exercitar recorrentemente em nossos dias a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, com base nos conhecimentos das diferentes áreas, para lidarmos com os obstáculos que se interpõem em nossa rotina de estudo e trabalho e em tudo. Um relato de uma futura professora que auxiliou um aluno da educação infantil durante a pandemia da Covid-19, o aluno com muita dificuldade na leitura em todas as disciplinas. Contudo, a professora insistiu, levou vários tipos de textos, de joguinhos para ajudar o aluno. Ele insistindo também, não desistiu. Segundo ela, foi um processo difícil, mas que foi uma fase boa, divertida. Ela aprendeu muito. Enfim, a insistência dos dois ocorreu que em 3 meses o aluno aprendeu a ler, silabando, mas aprendeu e lia qualquer texto, e assim desenvolveu em todas as disciplinas. Relacionando o filme à competência e o relato, conclui-se que a criança citada pela professora particular se identifica com a atitude do rato Hal. Ele deixou a preguiça de lado, acreditou na sua capacidade e conquistou seu objetivo. Já a futura docente investigou, fez uma análise crítica, testou hipóteses que criou soluções para ajudar seu aluno a se desenvolver. Assim, devemos todos não desistir do primeiro obstáculo e sim persistir. Estes são os cursistas que participaram deste seminário: Gabriele Gonçalves, Larissa Versiani, Marineide Andrade, Miriam Cristina e Sara Jordana. Uma boa noite a todos e muito obrigada pela atenção.